Olá, seja bem-vindo a essa aula, onde eu vou mostrar para você que não faz o menor sentido você deixar o seu dinheiro parado na poupança ou em investimentos sugeridos pelo gerente do banco. Afinal de contas, você vai deixar o banco roubar os rendimentos dos seus investimentos? Você vai deixar que isso aconteça? Acredito que não. Para você que não me conhece, eu sou o professor Aender Pereira, matemático, educador financeiro, especialista em finanças, e trouxe esse conteúdo para te ajudar. O foco desse vídeo é conversar com investidores conservadores, investidores iniciantes, ou você que ainda não investe, deixa o dinheiro parado até no colchão, que ganhou esse dinheiro de uma indenização, de uma fonte de renda diferente, você ganhou esse dinheiro de, por exemplo, uma herança, e você não sabe o que fazer com ele. Então eu quero te ensinar como que você pode fazer de forma inteligente e segura a rentabilidade desse dinheiro de uma maneira muito mais interessante que essas duas formas que eu falei anteriormente. Primeiro você precisa entender o seguinte, você tem que entender que por uma questão de cultura, a maioria das pessoas quando pensa em investimentos, quando você pensa em investimentos, o que é que vem na sua cabeça? O banco, não é verdade? Mas será que é o melhor lugar para poder investir? Será que é o melhor lugar para que você possa procurar referências, tentar rentabilizar o seu dinheiro? Bom, vamos fazer uma reflexão comigo. Você sabe como que o banco ganha dinheiro usando os seus investimentos? Pois é, se você não sabe, então é muito importante que você entenda esse fluxo, porque aí você vai começar a construir o conhecimento dentro da sua cabeça e vai entender o que acontece com o dinheiro quando você faz um investimento, quando você coloca na poupança, quando você de alguma forma aplica esse dinheiro. Então vamos lá. Primeiramente, você como investidor, você pega o seu dinheiro e quer rentabilizar, quer melhorar esse dinheiro. Então você leva o dinheiro para o banco, que é a forma mais tradicional de investimento que existe. O que, é que o banco faz com esse dinheiro? Ele não deixa esse dinheiro parado. Ele empresta para as pessoas que pegam dinheiro emprestado. Por exemplo, as pessoas que pegam dinheiro no cheque especial, pessoas que fazem empréstimos em limite de crédito pré-aprovado, pessoas que fazem financiamento de carro, financiamento de casa, enfim, pessoas que pedem dinheiro emprestado para o banco. Feito isso, o banco coloca uma taxa de crédito mensal para essa pessoa. Por exemplo, 8% ao mês, que é uma taxa muito comum de se ver no cheque especial. Quando chega o vencimento, essa pessoa, perceba que essa pessoa pegou pouco dinheiro e ela devolve uma quantidade bem considerável para o banco. E o que o banco faz? O banco vai e devolve a você o dinheiro que você investiu no prazo que foi combinado, com a taxa que foi combinada. Você pode perceber aqui pelo desenho, de uma forma bem clara, que 8% ao mês, que dá em torno de 157% ao ano, foi o que o banco ganhou. Só que ele combinou com você 10% ao ano. Ou seja, vamos tentar colocar um pouco de matemática nisso para ficar mais fácil de você entender. Olha só que interessante. O investidor ele combinou com o banco 10% ao ano. Então imagine R$ 100. Após um ano, 10% ao ano, ignorando imposto de renda e inflação, você sairia de lá com um montante de R$ 110. R$ 100 investidos com mais R$ 10 da rentabilidade. O tomador de empréstimo, aquela pessoa que pegou o seu dinheiro com o banco emprestado, combinou com o banco uma taxa de 8% ao mês. Então, R$ 100 após um ano, 8% ao mês, deu cerca de 151,82% mais ou menos. Ou seja, ele vai pagar para o banco 251,82. E aí entra o conceito do spread bancário. O que é esse conceito do spread bancário? É a diferença entre o que o banco conseguiu de rentabilidade com as pessoas que pegam o dinheiro emprestado e o valor que ele repassa para você no investimento que ele combinou. Então, se ele conseguiu 151,82 de rentabilidade, ele te repassa 10 e o banco lucra 141,82. Então, a gente precisa fazer uma reflexão profunda sobre isso, porque essa é uma das maneiras com as quais o banco ganha dinheiro em cima de você e você percebeu que a parte que ele te repassa é muito pequena, levando em consideração ao que ele recebe de juros em cima do tomador de crédito. Então você precisa pensar e refletir bastante sobre isso. Mas, professor Aender, ali você mostrou um exemplo de um investimento. Como que seria a poupança? Então tá, então vamos analisar como que ficaria a poupança.
Bem, é o mesmo fluxo, só que você vai perceber que agora eu troquei o nome de investidor para poupança. Por quê? Porque investir em poupança não é considerado investimento por alguns motivos que nós vamos conversar aqui durante essa aula, tá bom? Então vamos lá. Você vai fazer a mesma coisa, vai deixar o seu dinheiro parado na poupança. Só que com o seu dinheiro parado na poupança, você deu mais liberdade para o banco. Por quê? Porque no exemplo anterior, você combinou com o banco uma taxa de 10%, uma taxa ali pré-fixada. Aqui não. Você colocando o dinheiro ali na poupança, você está deixando o dinheiro render de acordo com as regras da poupança que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Aí o que, que acontece? O banco faz a mesma coisa. Pega o seu dinheiro, empresta para quem está precisando, naqueles modos de empréstimos ali, como cheque especial, financiamento de carro, de casa, enfim, tudo que eu já falei. E ele, por exemplo, combina os 8% ao mês, mantendo ainda o exemplo do cheque especial. E na hora de devolver, perceba, 6% ao ano. Isso em um cenário onde a nossa taxa básica de juros ela está acima de 8,5%, igual está a 11,75% no momento que eu gravo esse vídeo. Então, se a gente quiser colocar um pouco de matemática aqui em cima, olha só o que vai acontecer. Você pensa que a poupança vai te pagar 6% ao ano, os mesmos R$ 100 para facilitar o nosso raciocínio, depois de um ano você teria R$ 106 de rentabilidade nominal. Não é rentabilidade real, porque se fosse uma rentabilidade real, nós teríamos que descontar os efeitos da inflação. O cheque especial dando 8% ao mês foi a mesma rentabilidade, ou seja, R$ 100 após um ano, 8% ao mês, o retorno foi de 251,82. Como é que ficaria o spread no caso da poupança? 151,82 de rentabilidade que o banco conseguiu, ele te repassa 6 e tem um lucro de 145,82. E aí, nesse caso, agora eu faço uma pergunta para você. Quero que você faça uma reflexão profunda comigo. Você acha isso justo? Você acha que realmente foi proporcional, foi justo isso ter acontecido? Bom, eu acredito que você não vai achar isso justo. É uma das formas como que o banco ganha dinheiro. Por isso que a gente precisa entender que quando você empresta dinheiro para o banco, quando você faz um investimento, quando você faz um empréstimo para o banco, ele vai pegar esse dinheiro e vai colocar para trabalhar duramente, duramente. E aí, quando ele conseguir de volta o retorno daquilo que ele busca, que são os juros abusivos praticados pelos bancos, você vai receber apenas uma pequena parte, independente se você está investindo na poupança ou em um outro ativo financeiro. Porém, a poupança é o menor deles, é o que dá o menor retorno deles. Então a gente precisa fazer algumas reflexões. Olha só como que funciona a rentabilidade da poupança. A poupança é assim: nós temos a nossa taxa básica de juros, que é a Selic, e a nossa taxa básica de juros é uma referência na economia. Porque se você não tem uma taxa básica de juros, cada um cobra a taxa que quiser, cada um pratica aquilo que quiser e vira uma bagunça. E aí o nosso sistema financeiro iria colapsar. Nossa taxa básica de juros se chama Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, olha só, quando a nossa taxa básica de juros ela está menor ou igual a 8,5%, a poupança ela vai render 70% da Selic. E quando a nossa taxa básica de juros está maior que 8,5% ao ano, porque se isso acontecer, é importante que você saiba que a inflação disparou, que um dos motivos da Selic aumentar é quando a poupança não, desculpa, é quando a inflação dispara, então você tem que aumentar a taxa de juros para tentar inibir o consumo, inibindo o consumo para poder tentar baixar os preços. Mas isso é tema para uma outra aula, tá bom? Então, olha só, se a nossa taxa básica de juros ela passar de 8,5% ao ano, a poupança te paga 0,5% ao mês cravado, que dá aproximadamente 6% ao ano. Então, quando a nossa taxa básica de juros está menor que 8,5%, você pode inclusive ter prejuízo. Por quê? Porque a poupança ela pode inclusive ter uma rentabilidade negativa se você comparar com a inflação. E quando a Selic está maior que 8,5%, que hoje, quando eu gravo esse vídeo, ela está acima de 8,5%, mesmo nesse cenário, mesmo a poupança dando 0,5% ao mês, mesmo dando 6% ao ano, ela perde para outros ativos, porque todos eles estão com rentabilidades muito melhor do que ela. Aqui eu trouxe um exemplo prático, tá bom? A Selic a 7,5%, por exemplo, ela já esteve nesse patamar, para falar a verdade, já esteve até menor.
Com a Selic a 7,5%, qual que seria a rentabilidade da poupança? Bom, se calcular 70% de 7,5%, a poupança te dá 5,25% ao ano ou 0,4273% ao mês. Ou seja, nesse cenário, tem outros ativos oferecendo 120, 110, 140% da Selic, rendendo muito mais. Agora, hoje, dia 30 de dezembro de 2023, que eu gravo esse vídeo, a taxa Selic está 11,75% ao ano. Então, a poupança está te pagando 0,5% ao mês, que dá aproximadamente 6% ao ano, e mesmo assim, você consegue encontrar cenários de outros ativos financeiros que estão te pagando aí na casa de 100%, 110% da Selic, ou seja, nos dois cenários, você percebe que a poupança perde em rentabilidade para todos os outros ativos financeiros. E aí entra uma análise, uma discussão que a gente precisa fazer. Você sabia disso? Você já tinha feito uma análise? Você sabia como que era a rentabilidade da poupança? Pois é, era muito importante que você soubesse, porque não para por aí. Eu trouxe outros detalhes sobre a poupança. Olha só. Primeiramente que a poupança ela faz mêsversário, ou seja, ela só rende depois que completa um período de 30 dias, enquanto os outros ativos financeiros, eles rendem todos os dias, exceto os que são atrelados ao CDI, que não rendem no fim de semana. Mas não vou entrar nesse nível de detalhes aqui com vocês. Olha só, a poupança, ela não vence a inflação, ou seja, mesmo sabendo que quem tem dinheiro na poupança não vai pagar imposto de renda, a rentabilidade sempre vai perder poder de compra. Em alguns cenários você percebe que a poupança fica levemente acima da inflação, mas se considerar a inflação real, aquela que você sente ali na bomba de combustível, no sacolão do supermercado, você vai perceber que ela não repõe. Um outro ponto, muita gente fala, mas pelo menos a poupança é um investimento seguro. Não, engano seu. A poupança não é mais segura do que outras aplicações. Ainda nessa aula eu vou mostrar para você outros investimentos que são tão seguros quanto a poupança ou até mais e vou te explicar quem é que protege a poupança. Muita gente acha que quem protege a poupança é o governo federal. Não, engano seu. Existe um órgão que protege a poupança que daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. Um outro ponto. Mas a poupança é mais fácil. Não, tem vários investimentos que são tão simples quanto a poupança. Apertando alguns botões, você já consegue aplicar o dinheiro e buscar uma rentabilidade melhor do que lá. A questão é saber escolher esses ativos de forma inteligente. Mas a forma de aplicar, a facilidade, é a mesma coisa. Ela não é a única com a liquidez diária. O que é liquidez, pessoal? Liquidez é o acesso que você tem ao dinheiro. Por exemplo, eu quero tirar o dinheiro da poupança, eu pego meu celular aqui, eu transfiro para a conta corrente, ou então eu saco direto da poupança na hora. Mas existem outros investimentos que são tão líquidos quanto, que você consegue ter acesso ao dinheiro também e vai trazer uma rentabilidade melhor com a mesma segurança. Você percebeu que o tempo inteiro eu estou falando de rentabilidade melhor com a mesma segurança? Pois é, você deve estar curioso, deve estar curiosa para saber quais são os ativos, mas calma, montei uma aula completa. Se você ficar aqui até o final, eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui sabendo muito sobre esses investimentos e ainda vai levar uma surpresa ainda no final da aula que eu reservei aqui para vocês. Então continua assistindo porque é um aulão completo que você não encontra em muito curso pago por aí. E outro ponto importante, não é a única sem imposto de renda, é verdade. Tem pelo menos mais dois investimentos de renda fixa, com a rentabilidade muito melhor do que a poupança, que também são incentivados e você não paga imposto de renda. E por último, não tem diversidade. Você colocou o dinheiro na poupança e aí? Não tem mais para onde correr. Agora, existem outras opções, outras oportunidades no mercado, onde vai trazer uma diversidade muito mais interessante e você sabe que diversificar os investimentos é uma das formas de proteger a sua carteira de investimentos. Bom, espero que até aqui eu tenha conseguido mostrar para você por que esse dinheiro que você está deixando aí esse tempo todo parado na poupança não está fazendo o menor sentido. Você está perdendo dinheiro, está achando que está seguro e não é desse jeito. E se você ainda não se convenceu, eu estou trazendo aqui uma tabela onde eu fiz uma simulação onde eu vou comparar o seu dinheiro investido na poupança com outros ativos financeiros. Então eu fiz aqui uma simulação de R$ 1.000 investidos com data de resgate em 1 de 1 de 2026. Fiz a comparação aqui com o Tesouro Pré-fixado 2026, poupança com CDB, LCI, LCA e com fundo DI. Você pode perceber, mostrando aqui,
que mesmo, tá? Mesmo com o imposto de renda, você pode pensar que a poupança não tem imposto de renda, mas o Tesouro tem, o CDB tem, LCI e LCA são incentivados como a poupança, então não tem imposto de renda, e o fundo DI. Você vai perceber aqui que o resgate líquido de todos eles foi superior ao da poupança, assim como a rentabilidade líquida de todos eles foi superior à da poupança. Agora, eu acredito que você se convenceu. Acredito que agora você entendeu que o seu dinheiro na poupança não está fazendo o menor sentido. Talvez você queira agora falar assim, mas eu não estou com dinheiro na poupança não, professor. O meu dinheiro ele está investido com uma sugestão feita pelo gerente do banco. Então tá. Será que o gerente do banco realmente te ajuda? Para você, o gerente do banco, ele é um especialista em investimentos que está preparado para te ajudar? E aí, me responde essa pergunta. Será mesmo que o gerente do banco ele é um especialista, uma pessoa que está ali buscando formas de te ajudar, buscando formas de trazer uma rentabilidade melhor para você? Será que isso é verdade? Será que isso é real? Bom, vamos fazer agora algumas reflexões aqui. Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse sobre essa sua relação com o gerente do banco, tá? Você precisa pensar primeiro sobre isso. O dinheiro, você não deve brincar com ele. Dinheiro não leva desaforo para casa, você concorda comigo? Pois é, então eu quero que você entenda o seguinte. O dinheiro que você deixa ali no banco, à mercê do seu gerente, etc., claro que ele vai te tratar com todo carinho, claro que ele vai te tratar com todo amor, ainda mais se você tiver um volume interessante de dinheiro para poder colocar ali no banco. Mas você já parou para poder pensar que o gerente ele não é um intermediário entre você e o banco? Você já parou para poder pensar nisso? Já para poder pensar que o gerente ele é funcionário do banco? Você nunca parou para poder pensar sobre isso, não? Ele está ali não para intermediar negociações que sejam vantajosas para você e para o banco. O gerente, ele está ali para que ele possa bater as metas que ele precisa, porque é comissionado, e ele visa 100% os interesses do banco. Você às vezes pode estar achando que eu estou pegando muito duro, pegando muito pesado, estou falando mal desse profissional, absolutamente que não. Eu estou mandando para você que é a realidade. Eu vejo muita gente, principalmente pessoas que têm uma idade mais avançada, pessoas que já têm uma melhor idade, falando, eu vou conversar com o meu gerente do banco. Aquela bobagem, sabe, de classe média, de se achar especial e dizer que você tem um gerente ali para te atender, que cuida do meu dinheiro. Olha que bobagem, uma coisa dessa. Quando você está achando que está tendo tratamento especial, ele está deitando e rolando em cima de você. Você precisa entender que gerente de banco jamais pode ser a sua principal fonte de informação na hora de investir. Porque existe um conflito de interesses entre o banco e o cliente. O seu gerente, ele presta serviço a você, só que ele trabalha para o banco. E o banco tem seus interesses próprios. Entre os inúmeros problemas que fazem os bancos serem muito acionados em sites como Reclame Aqui, por exemplo, estão os transtornos que causam aos seus clientes por meio das cobranças abusivas que eles realizam. É importante lembrar que o gerente não está intermediando nada entre você e o banco. Lembre sempre, ele representa o banco. E aí, quando você confia nesse profissional para poder cuidar de seus investimentos, é a mesma coisa se você estivesse dando o quê? Carta branca para alguém fazer o que quiser com o seu dinheiro. Dinheiro suado, que você custou para ganhar, que você não pediu para ninguém, que você batalhou para ganhar. Agora faça outras reflexões comigo. O gerente, eles têm meta para bater. E quando é chegando perto do final do mês eles não baterem essa meta, eles ficam malucos. E se você entender que o gerente pode te empurrar qualquer coisa para bater essas metas, talvez você consiga perceber que aquilo que ele está te oferecendo não seja necessariamente bom para você, mas pode ser ótimo para ele e para o banco. Olha aqui nessa imagem. Eles podem te oferecer fundos de previdência, fundos de investimento, previdência e CDB ruim, coisas que não vão crescer o seu patrimônio, coisas que têm rentabilidade abaixo da inflação, geralmente abaixo de 90% do CDI, daqui a pouco você vai entender um pouco melhor. E tem mais, liquidez ruim. Além de ter rentabilidade ruim, são investimentos que você às vezes tem que deixar lá preso por 3, 4, 5 anos sem poder mexer, para no final trazer uma rentabilidade pífia. Sem falar em taxas abusivas e desnecessárias,
Porque, afinal de contas, tem um lugar excelente para cobrar taxa de você é o banco, não é verdade? Então, assim, quando você investe com o gerente, você não tem controle sobre o seu dinheiro mais. O ideal seria que você fosse responsável pelo seu dinheiro. Por isso que você está aqui assistindo essa aula. Porque o objetivo aqui é mostrar que você mesmo pode escolher os seus investimentos, é mostrar que você mesmo pode fazer os seus investimentos sem a opinião de ninguém. Desde que você, obviamente, estude e aprenda a escolher os melhores ativos. Um outro ponto que você tem que levar em consideração é que o gerente ele vai apenas te informar sobre a rentabilidade dos investimentos. Não vai entrar muito em detalhes a respeito do potencial de cada ativo que ele escolheu e o que pode ser feito para poder melhorar a sua rentabilidade. Isso é muito triste, para falar a verdade com você. Então, quer dizer, sem essas informações aprofundadas, por isso que eu coloquei ali embaixo, ó, taxas abusivas, necessárias e grandes oportunidades só para quem é alta renda, a tendência é que você acaba deixando o dinheiro para lá e quando alguém te pergunta, você fala assim, ah, não, meu dinheiro está bem aplicado, está bem investido, meu gerente está tomando conta para mim. É como se você estivesse pedindo para o amante tomar conta da sua esposa, para a amante tomar conta do seu marido, sabe? Desculpa a comparação um pouco esdrúxula, mas é algo quase nesse nível, para te falar a verdade. Que pedir outra pessoa que tome decisões a respeito do seu dinheiro, na minha cabeça, é uma loucura. Então, o fato de que os bancos eles se aproveitam de um cenário onde a educação financeira ainda é pífia no país, eles acabam fazendo o quê? Acabam lutando contra o fenômeno que se chama desbancarização. Mas antes de entrar nesse fenômeno, vou mostrar para você aqui um estudo de caso. Um estudo de caso real, tá? Que aconteceu com um amigo meu. Então tem um conhecido meu, vou colocar o nome de João, que é um nome fictício, porque pode ser que eu fale o nome e quem está assistindo esse vídeo me conhece e saiba de quem eu estou falando. Ele foi demitido e ele recebeu 30 mil de FGTS. E ele queria investir para poder reformar a casa dele dentro de um ano. Não me perguntou nada, mesmo sabendo que eu sou especialista em investimentos, resolveu ir lá conversar com o banco. Quando ele procurou o banco, pegou as orientações, o pessoal cresceu o olho no dinheiro dele, e aí o que eles ofereceram para ele? Um VGBL. Mas, professor Aender, VGBL é ruim? Não é que o VGBL é ruim. VGBL é previdência privada. E qual é a função da previdência privada? A aposentadoria ou então ajudar os seus beneficiários no caso de morte. Só que ele queria era reformar a casa dele em um ano. Será que o VGBL era o melhor ativo financeiro? Com certeza que não. E aí, levando isso em consideração, como ele não sabia nada, ele ficou com vergonha de perguntar, o que ele fez? Acabou aceitando a oferta. Dá uma olhadinha agora o que aconteceu. Dá uma olhadinha como ficou a situação dele. De cara, ele teve um prejuízo de 10%, que eles cobraram dele uma taxa de carregamento. Sabe o que é isso? Então, uma taxa que eles te cobram para que eles possam apertar botões, ou seja, uma taxa de 10% para poder pegar o seu dinheiro e investir no VGBL. Traduzindo, eles cobraram de você para poder emprestar dinheiro para eles. É como se um amigo seu chegasse e falasse assim, me empresta R$ 1.000, você vai empresta para ele R$ 1.000 e na hora ele fala assim, ó, para me emprestar R$ 1.000, você vai ficar me devendo 300. Ou seja, é como se você tivesse emprestado R$ 1.000 e agora o cara vai te devolver só 700. Isso aconteceu com ele. Então os 30 mil que ele tinha, de cara virou 27 mil por causa dessa taxa de carregamento. Parece loucura, né? Porque é uma loucura. E aí ele ficou, pô, e aí? Na hora que ele viu que isso aconteceu, quando ele percebeu, o dinheiro já estava aplicado. E aí ele tentou tirar e não conseguiu. Por quê? Tem ali 60 dias de carência, não tem como tirar esse dinheiro de lá. E aí ele ficou meio pé da vida, aquela coisa toda, com 60 dias, ficou meio puto e resolveu tirar e ainda tomou uma porrada na rentabilidade desses 60 dias com uma alíquota de 35%, fora a taxa de administração de 2,5% anual. Com dinheiro que ia render em torno de 4% ao ano, quer dizer, ele saiu no total prejuízo. Ficou muito revoltado, veio falar comigo, e quando ele falou comigo, ainda falei com ele assim, bem feito. Você tem amigos que são especialistas em investimentos, você tinha aonde pedir informação, por que você foi direto no gerente do banco? E aí ele me falou, porque eu estou acostumado, né, o gerente é especialista em investimentos. Eu falei, pois é, o especialista que fez com que parte do seu FGTS, dinheiro que estava ali guardado com o seu suor, com o seu trabalho, você deu de presente para o banco. Se você agora virou Madre Teresa, então fez a coisa certinha, entendeu? Então eu quero que você entenda isso, tá? Eu quero que você entenda de uma vez por todas. O gerente não é seu amigo, tem um conflito de interesse entre o banco e o cliente. Quando você investe com o gerente, você não tem controle de nada. Ele só vai oferecer coisas boas, mesmo que exista no banco,
para quem tem alto poder aquisitivo. E quando eu falo alto poder aquisitivo, meu amigo, não é você que está aí com 100, 200, 300 mil para investir, não. Alto poder aquisitivo é quem tem mais de 1 milhão para investir e tem uma rentabilidade mensal recorrente muito interessante. Não pensa você que você passou de 100, 200, 300 mil, que você já é investidor qualificado, que você é muito dinheiro. Não, porque não é não. Se chegar com esse dinheiro lá, o banco vai dar um jeito de moer esse dinheiro. E um ponto que é muito importante, que eu não posso deixar de falar, é o fenômeno da desbancarização. O que seria isso, professor? Os bancos, eles tendem a se concentrar para que eles fiquem com o seu dinheiro ali, nas mãos deles, para que eles possam obter maiores lucros. Então, eles têm ofertas mais restritas. O que significa desbancarizar? É um movimento onde você não depende mais dos bancos para investir o seu dinheiro. A desbancarização permite você encontrar diversidade de produtos financeiros com investimentos ou até mesmo empréstimos com taxas mais baixas, proporcionados por uma concorrência maior. Ou seja, se você que é cliente ali do Santander, do Banco do Brasil, do Itaú, que são bancos gigantes, por exemplo, você poderia não, você consegue opções muito melhores em bancos pequenos. Só que você que já é correntista lá tem muito tempo, fica nesse trem, é banco grande, a chance do banco grande quebrar é menor. E aí eu te pergunto, será que a chance do banco grande quebrar é menor mesmo? Será que isso não é uma crença limitante, não é uma bobagem que você enfiou aí na cabeça? Porque tem muita gente que fica, não, mas o banco grande ele tem mais recursos, tem milhões de correntistas, e é por isso que talvez o risco seja maior. Alguma vez o banco já chegou e se preocupou com você? Porque até onde eu sei, te ofereceu, fez isso aqui, ó. Título de capitalização, que é uma loteria que não rende nada e ainda te engana. Rentabilidade pela TR, que é a taxa referencial, que hoje está zerada, não está rendendo mais nada. A sua chance de ganhar é quase zero. Ah, professor, mas eu conheço uma pessoa que ganhou 700 mil num título de capitalização. Essa pessoa, inclusive, no segundo sorteio ela já saiu. Beleza. Vamos falar de estatística? Vamos falar um pouquinho de matemática? Qual que é o percentual de pessoas que colocou dinheiro ali no título de capitalização que você conhece que ganhou isso? Você conhece uma, ou então ouviu falar de uma. Agora, nas milhares e milhões de pessoas que têm dinheiro ali, quantas você conhece que ganharam? Entendeu? Não adianta a gente tratar uma parte como um todo. A gente tem que analisar a coisa estatisticamente. E tem outra, título de capitalização não tem liquidez. Não tem liquidez. Se você for lá tentar tirar o dinheiro, eles vão te comer em taxas e você vai perder parte do dinheiro que estava lá. Então, quer dizer, o negócio não rende, sua chance de ser sorteada é ridícula. Se você tentar tirar antes, você ainda perde parte do dinheiro. E pior, lembra no início desse aulão que eu mostrei o ciclo do banco, mostrando que o banco pega, empresta seu dinheiro, ganha rentabilidade, passa um pouquinho para você? Aqui ele ainda faz aquilo tudo, mas no final não repassa praticamente nada para você. Quer dizer, isso aqui é uma porcaria. Título de capitalização é pior do que a poupança. Por isso que a gente nem considera isso aqui como investimento, pelo amor de Deus. Já teve uma pessoa que chegou perto de mim um dia e falou assim: de tanto te ver falar, de tanto ver nas suas redes sociais, eu resolvi fazer um investimento. E eu peguei 3 títulos de capitalização. Eu conto para ele ou vocês contam? Bom, faça uma reflexão comigo agora. Se não faz sentido, professor, deixar na poupança e nem contar com o gerente do banco, afinal de contas, onde que eu devo investir? E como é que fica a questão da segurança? Bom, chegamos num ponto muito importante. Talvez você esteja se perguntando: bom, professor, você já me convenceu. O dinheiro da poupança realmente não faz sentido e investir naquilo que o banco oferece muito menos. Mas e aí? Como é que eu faço? Onde que eu vou investir esse dinheiro? Como que é a questão da segurança? Bom, falando de segurança, primeira coisa que você tem que entender: banco grande e banco pequeno possuem a mesma proteção e eu vou falar um pouquinho disso mais adiante. Tá bom? Tomar só uma aguinha aqui. E o segundo ponto que não pode ser ignorado: existe uma modalidade de investimentos que não é emitida pelos bancos e é a mais segura de todos os investimentos disponíveis no mercado. Então, fique até o final dessa aula para que você possa ter acesso a essas duas informações, para que você possa entender que a segurança de um banco grande e do banco pequeno é a mesma coisa e que existe uma modalidade de investimentos que não é emitida pelos bancos, mas é a mais segura de todas, perfeito? Então, fica comigo aqui até o final. Eu vou apresentar para você agora o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Já ouviu falar? Provavelmente, se você está acostumado a seguir pessoas que falam sobre investimentos na internet, já deve ter esbarrado com esse conceito alguma vez na sua vida.
Mas afinal de contas, professor, o que é o FGC? Bom, pessoal, a gente tem que entender que os títulos emitidos por instituições financeiras, eles costumam oferecer rentabilidades superiores de títulos públicos. Porém, muitos investidores têm medo de perder dinheiro com essas aplicações. E como a gente sabe, a rentabilidade ela está relacionada ao risco. Então, quer dizer, se os títulos de instituições financeiras pagam mais, em tese, eles também iriam embutir riscos maiores. O receio disso faz com que os investidores acabem perdendo boas oportunidades. Só que o que eles não levam em conta é que existe um mecanismo que serve para poder reduzir o risco de perdas, que funciona como uma espécie de um seguro, chamado Fundo Garantidor de Créditos, que é o FGC. Bom, imagine que você comprou um carro e você, por receio de ser roubado, de sofrer um sinistro, bater o carro, etc., você faz um seguro. Qual que é o objetivo? O seguro ele vai trazer para você um suporte, um apoio, caso uma dessas coisas venha a acontecer. Então, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, ele é a mesma coisa. Ele é uma espécie de um seguro, e esse seguro, que é o FGC, ele vai trazer uma tranquilidade para o investidor. Por quê? Porque é um mecanismo que garante aos clientes das instituições financeiras, que são associados, obviamente, a recuperação do patrimônio investido se, por exemplo, um banco quebrar, decretar falência, intervenção, liquidação extrajudicial e etc. Então, quer dizer, usando uma analogia ainda para isso do carro, se acontecer um sinistro, no caso das instituições financeiras seria uma intervenção, uma liquidação extrajudicial, uma falência, alguma coisa assim, o fundo ele pagaria pelo prejuízo que você viesse a ter. Mas ele vai pagar por tudo, professor? Todo o dinheiro que eu tiver lá dentro ele vai ser recuperado? Calma, calma que a gente chega nesse assunto. Primeiramente, você tem que entender que esse fundo ele funciona assim. Ele é formado com recursos que são depositados periodicamente pelas instituições financeiras que são associadas. Essas que saem na tela. Caixa Econômica, bancos múltiplos, bancos comerciais, de investimento, de varejo. Então, da mesma forma que o segurado paga um prêmio para poder obter uma cobertura de seguro, no FGC os bancos também fazem esses depósitos com o objetivo de formar um colchão de segurança que irá pagar os clientes e os investidores no caso da instituição financeira se ela vier a quebrar. Então, o FGC ele é abastecido por essas instituições por meio de um depósito de um ponto base, ou seja, 0,01% mensal sobre o saldo de todos os depósitos elegíveis. Então, quer dizer, o fundo conta com essa e também com outras fontes de arrecadação. Tá, mas qual que é o valor de cobertura, professor? Caso eu tenha um sinistro, alguma coisa assim, bom, deixa eu te explicar aqui como que funciona a questão da cobertura. Se você tiver dinheiro investido no banco, o FGC ele vai cobrir até 250 mil por instituição financeira. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Imagina que você é investidor e você aplicou R$ 1 bilhão e você colocou dividido em 250 mil em um ativo do banco, 200 mil em um ativo do mesmo banco, 300 mil em outro ativo do mesmo banco e 250 mil em um ativo do mesmo banco. Você fez 4 investimentos diferentes, mas dentro do mesmo banco ou então do mesmo conglomerado de instituições financeiras. Se esse banco quebrar, tiver um prejuízo, alguma coisa assim, você só vai receber de volta R$ 250 mil. Por quê, professor Aene? Porque é R$ 250 mil por instituição financeira. Então, o que você tem que atentar? Se você tem 1 milhão e quer investir, você tem que diversificar. Não adianta investir em bancos diferentes que pertencem ao mesmo conglomerado financeiro. Você tem que investir em bancos distintos. Ah, mas eu diversifiquei ali dentro do banco em investimentos diferentes. Mas como é dentro da mesma instituição financeira, se esse banco quebra, você só recebe de volta até 250 mil. E o resto fica um prejuízo, vai para o pau, o resto vai para a justiça. Entendeu como que funciona? Então é muito importante entender isso. A cobertura geral, como está aí na tela, ela é de R$ 1 milhão. É R$ 1 milhão. E 250 mil por instituição. Então, como é que funciona isso? Imagine que você tenha 1 milhão e você diversificou em algumas instituições, respeitando esse limite para não chegar acima de 250 mil. Aí imagine que ali no banco PAN
o Banco Pan quebrou e você tinha lá exatamente 250 mil. Beleza. O Banco Pan, você vai acionar o FGC, e aí, quando chegar o momento certo, ele vai te restituir 250 mil. Então, aquela sua cobertura de 1 milhão caiu para 750. Por quê? Você já usou uma parte de 1 milhão, que foi 250. Então, agora minha cobertura é de 750 mil para sempre, professor? Não. Durante 4 anos, sua cobertura vai ser de 750 mil. Se nesse período nenhum lugar onde seu dinheiro está investido quebrar ou passar por dificuldade, o que vai acontecer? Vai recarregar e aí você passa a ter a cobertura de 1 milhão de novo. Conseguiu entender? Então, o FGC é uma proteção para a poupança, assim como para os outros ativos financeiros. Deixa eu mostrar aqui para você. Você que fala assim, eu deixei o dinheiro na poupança porque é mais seguro. Olha aí, conta corrente, conta poupança, CDB e RDB, depósitos destinados ao pagamento de prestação de serviços, salários, aposentadorias, LC, LCI, LCA, tá vendo? Tudo isso aí tem a mesma proteção. Ou seja, você está deixando dinheiro na poupança achando que está protegido. Imagina que você tem lá 500 mil numa poupança e esse banco quebre. 250 mil o FGC te repõe e os outros você vai ter que correr atrás. Então, mais uma quebra de crença limitante, mais uma informação mostrando para você que realmente poupança não faz o menor sentido. Conseguiu entender? E agora a gente vai falar de um outro investimento que é mais seguro do que todos esses ativos de emissão bancária que tem proteção do FGC. Eu estou falando do quê? Do Tesouro Direto. Investimento em títulos públicos através do Tesouro Direto, que é um programa que deu acesso a pequenos investidores para investir em títulos públicos. Mas por que ele é o investimento mais seguro da economia, professor? Porque ele simplesmente é garantido pelo governo federal. Para você não receber o dinheiro investido no Tesouro Direto, o Brasil tem que quebrar. Mas isso não é muito difícil, né? Isso é difícil pra caramba. Você veria sinais antes. Para o Brasil quebrar, você veria primeiro quebrar os bancos, depois as empresas, consequentemente a Bolsa de Valores e por último quebrar o Brasil. Até aí daria tempo de você reagir e fazer alguma coisa, entendeu? Então assim, o investimento no Tesouro Direto é o investimento mais seguro da economia, traz um retorno muito interessante e ele tem várias modalidades, igual eu vou mostrar para você aqui agora. Olha só, se você quer fazer investimentos para sua reserva de emergência, ou seja, aquele dinheiro que você quer ter acesso a qualquer momento, então a melhor opção seria Tesouro Selic. Se você tem um projeto de até 3 anos, trocar de carro, se você quer reformar sua casa, alguma coisa que não vai levar muito tempo, uma boa opção seria o Tesouro Pré-fixado. Agora, se você quer investir para a aposentadoria, você tem que sempre pensar que quando está investindo para a aposentadoria, tem que ter rentabilidade real. Então, a inflação tem que ser reposta. E a nossa inflação oficial chama-se IPCA. Então, você teria que buscar, por exemplo, o Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+, ele vai trazer rentabilidade real. Porque IPCA é a parte de investimento que te repõe a inflação e o mais traz uma rentabilidade real. E o Tesouro ainda lançou uma outra opção, tá? Uma outra opção para você, que é, deixa eu sair aqui da frente, que é o Tesouro Renda Mais, onde você faz um planejamento de aposentadoria para receber um valor que você mesmo vai determinar durante os próximos 20 anos, a partir da data do recebimento. E trouxe uma outra modalidade para poder pagar os estudos do seu filho, que é o Tesouro Educa Mais. Você define quanto que você quer receber por mês, quando chegar o momento do seu filho fazer a faculdade, e aí você consegue ter acesso a uma modalidade de investimentos específica e fica recebendo por 5 anos o valor que você esperava. E ainda tem uma última opção, que é uma super novidade, muita gente não sabe, que é o pagar estudos para a família com o Tesouro Coletivo. Você permite que amigos, familiares, outras pessoas possam te ajudar a juntar o dinheiro para a faculdade do seu filho, para a escola do seu filho, fazendo depósitos que vão cair direto dentro desse fundo. Então, quer dizer, além de ser o investimento mais seguro da economia, ele ainda traz essas opções espetaculares, já alinhadas ao objetivo de você que é um investidor conservador, que é um investidor que não quer correr risco. Você já tem ali uma opção de diversificação já montada. E isso de verdade é muito legal, isso é muito importante. Mas nesse momento você deve estar perguntando, professor, mas e aí? Como é que eu vou fazer, né? Onde? Como é que eu vou investir? Como é que você vai falar sobre isso? Bom, então vamos lá.
Vamos falar sobre onde e sobre como investir. Primeiramente, você tem que entender que no Brasil, você não precisa ficar preso aí no bancão onde você tem conta, no Banco do Brasil, no Itaú, no Santander. Se você não é um cliente de altíssima renda, eles não estão nem aí para você. Você tem dezenas de plataformas de investimento disponíveis, gratuitas, uma vasta oferta, um shopping de ativos financeiros. Hoje mesmo eu abri de manhã cedo, que eu estava dando uma mentoria, eu abri o site da XP para poder escolher os ativos financeiros lá junto com a minha cliente e tinha assim 750 CDBs, 330 LCIs, enfim, tinha muita opção. Todas elas trazendo muita diferença no sentido de carência, que é o tempo que o dinheiro tinha que ficar investido, rentabilidade, segurança, enfim. É um shopping de investimentos. Então você não precisa ficar preso, você precisa aprender a escolher, você precisa. Mas você tem muitas opções. Olha aí, Rico, XP, Clear, Ora, Isinvest, enfim, é muita opção mesmo. Agora, professor, eu tenho medo, tá, de abrir conta numa corretora dessa, mandar o dinheiro para lá e a corretora quebrar. Então, o que você tem que entender é que o dinheiro ele não fica parado nas plataformas de investimento. Porque elas são apenas o quê? Elas são apenas um caminho. As plataformas de investimento, elas são apenas um caminho para que você possa chegar nos ativos financeiros. É igual a ideia de um supermercado. Se você vai hoje a um supermercado, ele é o caminho para você ter acesso ao sabão em pó, amaciante, o chocolate, o pacote de arroz. Uma vez que você foi ali e comprou, seu compromisso ali agora é com a empresa que produziu. Então eu fiz aqui um mapinha para ficar mais fácil para você ver e entender o fluxo, como é que funciona. Então, quer dizer, o investidor ele transfere o dinheiro dele para a corretora. Inclusive, tem corretoras agora como a XP que tem até o seu próprio banco digital, que facilita bastante esse trâmite entre o dinheiro que está ali no banco da sua conta digital e na sua conta de investimentos. E se você, por exemplo, resolve investir no Tesouro Direto, o dinheiro, assim que você aplica, ele sai da corretora e ele fica sob custódia da B3. Se você empresta o dinheiro para o banco através de um CDB, através de uma LC, de uma LCI, de uma LCA, o dinheiro vai e fica sob custódia do banco. E se você aplica através de uma debênture, de uma CRI, de uma CRA, o dinheiro fica sob custódia da empresa para a qual você emprestou o dinheiro. Então você percebe por esse esquema que o dinheiro não fica parado na corretora. Porque se o dinheiro ficar parado na corretora, realmente você está correndo risco. Se a corretora quebra e o dinheiro estava ali parado nela, aí não tem FGC, não tem governo, não tem nada. Tem uma empresa que quebrou. Mas, professor, isso não é arriscado? Não, o dinheiro vai passar por ela apenas. Ah, mas e se ela quebrar? Como é que eu faço para poder receber esse dinheiro de volta? Você vai eleger uma outra corretora de investimentos e aquele investimento que você tinha, você vai fazer a portabilidade para ela. Simples assim, sem problema nenhum, nem nada. E eu fiz até algumas simulações mostrando aqui para você o dinheiro investido, fazendo ainda uma comparação entre a poupança e alguns investimentos com uma rentabilidade aqui interessante para mostrar para você aqui agora. Imagina, por exemplo, se você tem 5.250 para investir e vai colocar R$ 100 todos os meses. Deixando esse dinheiro por 60 meses. Em 5 anos você teria 19.248,17, ou seja, 11.250, que foi o dinheiro que você investiu, tá? Com 2.808,47 é o que teria rendido na poupança. E nesse investimento aqui, nesse caso foi um CDB ou então uma letra de crédito, você teve um rendimento de 7.998,17. Quer dizer, não dá nem para comparar, na verdade. 5 anos de poupança, você teria 2.808,47 e no CDB você teria 7.998,17. Claro, aqui embaixo tem informações que são relevantes, eu faço questão de ler para você. A porcentagem da rentabilidade da poupança considerada aqui foi 0,5% ao mês e a porcentagem do CDB e DLC foi de 127% do CDI, que não é nada muito difícil de conseguir. Ah, mas é complicado. Não, não é. Você acha todo dia uma oportunidade dessa aí no mercado. Uma outra simulação foi você colocando R$ 1.000, quem tem um capital menor, eu coloquei aqui numa LCI e numa LCA, você colocando R$ 100 por mês durante 60 meses. Então o total investido seria de R$ 7.000. Na poupança, seu dinheiro renderia 1.325,85. Na LCI e na LCA, seu dinheiro renderia 3.119,09. Considerando a poupança a 0,5% ao mês e a LCI e a LCA de 98% do CDI. Ah, é muito difícil. Hoje eu vi vários pagando 98%, 99% do CDI. Então tira da sua cabeça que é difícil, porque não é não.
E uma última simulação, um valor de R$ 5.000 no tesouro pré-fixado, você colocando R$ 100 ali todo mês, durante um período de 60 meses. O total investido seria de 11 mil. Na poupança, você teria 2.721,25 e no tesouro pré-fixado, 5.496,46, considerando 0,5% na poupança e a rentabilidade de 13,08% ao ano no tesouro pré-fixado. Então, aqui nessas simulações, você conseguiu perceber que o cenário ele é favorável para quem tem conhecimento. Você que é investidor conservador, você que nunca investiu, você que está com dinheiro parado, não sabe o que fazer, eu trouxe aqui esse aulão, que ainda não acabou, porque agora que vai começar a ficar bom, mostrando para você que você está perdendo dinheiro deixando na poupança ou colocando nos investimentos que o gerente do banco te oferece. Mostrei para você tudo que eu te mostrei aqui é seguro, tem FGC, tem proteção do governo federal, com uma rentabilidade superior e você ainda podendo escolher de acordo com seus objetivos e com as suas metas. Bom, mas agora que você entendeu que nem a poupança e nem as sugestões do gerente do banco são um bom caminho, o que te resta agora? Aprender a encontrar e investir em bons ativos financeiros para investidores conservadores. Você precisa agora é isso, encontrar esses ativos e aprender como é que aplica neles. E aí você fala assim, professor, mas eu não sei fazer isso. Bom, deixa eu te mostrar o que você precisa fazer então. Primeiro, você precisa abrir conta nas melhores corretoras, tá? Você que achou que eu não ia te explicar o que você tem que fazer, vou te explicar. Olha só, acompanha, anota aí. Você tem que escolher os melhores investimentos de renda fixa. Você tem que escolher os títulos do Tesouro Direto que estão alinhados aos seus objetivos. Você tem que ter ferramentas de controle de investimentos de renda fixa. Você precisa entender a diferença entre gestão ativa e gestão passiva. Então tem que ter uma noção de um conceito que se chama marcação ao mercado. Você precisa aumentar a lucratividade sem necessariamente aumentar os riscos. Precisa também aprender a montar uma carteira de investimentos e deixá-la sempre equilibrada. Você precisa de usar simuladores online para que você possa comparar os investimentos antes de aplicar o dinheiro. Você precisa ter acesso a informações atualizadas do mercado e também precisa de network para poder trocar ideias e experiências. Fazendo tudo isso aqui que está na tela, pode ter certeza que você vai conseguir investir sozinho e vai conseguir um retorno muito interessante. E você pode falar comigo assim, pessoal, ainda eu não sei fazer isso sozinho. Calma, eu posso te ajudar. Se você quer mudar de vida, não no sentido de ficar rico, ficar milionário, isso aí tem formas de fazer, mas não é o foco do vídeo. Quando eu falo mudar de vida é melhorar a rentabilidade dos seus investimentos, conseguir fazer com que o seu patrimônio cresça com o passar do tempo, e sim, buscando a sua independência financeira, tentando alcançar os patamares de riqueza, você precisa investir melhor. Para isso, tem que fazer tudo isso que eu acabei de falar. Se você não sabe como fazer isso, então entenda, eu desenvolvi para você o método IPC, que é Investimentos para Conservadores. No método IPC, eu juntei toda a minha experiência de mais de 10 anos, mais de 10 anos de experiência em consultorias, fazendo meus próprios investimentos, dando mentorias, dando orientações, incluindo grupos. Eu peguei tudo isso e canalizei. Por quê? Eu percebi que não estava dando para poder atender a demanda e atender as pessoas individualmente. Então eu falei assim, eu preciso transformar isso em um produto digital para que eu consiga atender um número maior de pessoas e dar o suporte que as pessoas estão precisando. Então, levando isso em consideração, eu quero te explicar como é que funciona esse método. Nesse método, eu coloquei aulas práticas e objetivas direto ao ponto, ou seja, aulas pequenas e cirúrgicas, sem firula, sem enrolação. Tem material em PDF para fazer download, que é muito importante. Tem gente que gosta de escrever, que gosta de rabiscar, que gosta de ter o material ali para que ela possa consultar. Disponibiliza também os links dos melhores simuladores de investimento online que existem. Você pode acessar de qualquer aplicativo, de qualquer dispositivo, do seu celular, do seu tablet, pode conectar na televisão, no seu computador. E para melhorar mais ainda, eu te dei acesso vitalício. E aí, de cara, já tem um bônus muito interessante, que é o quê? Que é um grupo de alertas sobre as oportunidades do mercado de renda fixa. Porque é meio complicado você aprender a escolher, você aprender a investir, você aprendeu tudo. E agora você tem que ficar toda hora acessando o site de um banco, o site do outro, entra numa corretora, entra na outra. Então tem um grupo de alertas onde os melhores investimentos de renda fixa aliados ao seu objetivo, eles serão informados diariamente para você.
e ainda com algumas dicas e algumas aulas bônus mostrando como você pode aproveitar ainda mais aquele investimento que foi sugerido. Feito isso, tem mais um bônus, que é uma mentoria online. Ou seja, você que entrar para esse treinamento, você que entrar para o meu método, você vai ter direito de participar de uma mentoria comigo, uma mentoria de grupo, onde eu vou orientar melhor, onde eu vou entregar mais conteúdo para que você possa ser mais eficiente e alcançar os seus objetivos. E ainda tem mais um bônus, que é um bônus que eu considero extremamente relevante. São planilhas em Excel que simulam rentabilidade e comparam também investimentos. Fora que algumas delas são para que você possa acompanhar. Então eu vou te ensinar como que você pode acompanhar seus investimentos. Então quer dizer, esse método, ele é uma oportunidade de você conseguir tirar o seu dinheiro da poupança, investir melhor do que aquela orientação estapafúrdia que o gerente do banco te deu e fazer com que você realmente assuma o controle da coisa. Lembra quando eu falei no começo que quando o gerente do banco está investindo, ele só te fala da rentabilidade, você não consegue mudar a direção, você não consegue mudar a rota, não consegue balancear a carteira, não consegue fazer nada? Pois é, com esse método aqui você consegue. E agora o melhor, é uma oportunidade por tempo limitado. Esse é um treinamento, estava sendo comercializado por R$ 497,98. Você pode adquirir hoje por R$ 19,97 por mês em 12 vezes ou R$ 197 à vista com acesso vitalício. E 7 dias de garantia. Se você entrar, assistir às aulas e de repente entender que esse treinamento não é para você, não é o que você esperava, etc., não tem problema nenhum. Você pode pedir um reembolso, que é ressarcido o seu dinheiro integralmente. Agora, é muito valor agregado para que você possa realmente atingir o seu objetivo. E se você acha que parou por aqui, não, está só começando. Olha só, tem mais um bônus, que é uma ferramenta de planejamento financeiro e organização das finanças, porque se você quer começar a investir, você tem que aprender a planejar, tem que aprender a organizar, para que possa, inclusive, definir qual é a quantidade que você vai poder alocar de investimento todos os meses. E ainda tem um bônus muito especial, que é um mini curso sobre planejamento financeiro, que é um curso onde eu vou te ensinar o que é organizar suas finanças com despesas fixas, despesas variáveis, despesas avulsas, um equilíbrio entre o que você ganha e o que você gasta, sua relação com o cartão de crédito, para que você possa entender que o cartão usado de forma inteligente, você pode até acumular milhas para poder viajar, que você nunca deve pagar o mínimo, embora sofreu agora a mudança no rotativo, a partir de 2024 não pode passar de 100% aquilo que você deve, mas mesmo assim ainda é um valor considerável. Então, assim, esse bônus ele vai ser fundamental para que você possa alcançar os seus objetivos. E tudo isso por esse valor de R$19,97. Então, o que você vai ter que fazer? Basta você fazer o seguinte. Vai aparecer aqui agora um botão aqui embaixo. Você vai apertar esse botão e vai te mandar para a página de checkout, onde você vai poder adquirir o produto. E o que vai acontecer? Vai chegar um e-mail para você, na verdade chegam dois. Chega um e-mail com a confirmação do seu pagamento e o segundo com seu acesso dentro da plataforma Kai Wi-Fi. Se você já tem conta, você vai apenas clicar no botãozinho, já vai cair direto nas suas compras pela Kai Wi-Fi, ou se você não tem compra, não tem problema nenhum. Ele vai te mandar dentro da plataforma, você vai fazer um cadastrozinho rapidinho com seu e-mail, com a sua senha e pronto. Você já pode começar a estudar imediatamente. Imediatamente. E no primeiro módulo, você já vai ter acesso ao linkzinho para que você possa fazer parte dos grupos de estudo. Estava gravando aqui, deu um alarme do vizinho aqui. E no primeiro módulo, você já vai ter acesso a isso tudo que eu te falei. Então, quer dizer, os bônus já estarão disponíveis para você e alguns outros nós vamos disponibilizar depois que você tiver cumprido uma... Não, não é isso que eu faço. E aí você já pode começar a estudar, você já vai ter acesso a alguns bônus, já tem várias e várias aulas ali à sua disposição. E sem falar que ainda vou te mostrar uma coisa muito importante. Vou te mostrar estratégias para que você possa investir de acordo com o seu objetivo. Se o seu objetivo é reserva de emergência, reformar sua casa, trocar de carro, aposentadoria, tem estratégias. E tem mais um bônus que eu não mencionei aqui, que é um bônus muito interessante, onde eu vou te mostrar como que você faz gestão ativa. Quem faz gestão ativa consegue retornos mais expressivos que se você estivesse investindo buscando ganho de capital na Bolsa de Valores. Então, não perca mais tempo,
o botãozinho já está disponível, já está liberado. Basta você clicar nesse botãozinho e entrar para o meu treinamento. Se você ficar com alguma dúvida, se tiver alguma dificuldade em entender alguma coisa, não tem problema. Você pode mandar um e-mail para mim, o e-mail que está aparecendo aqui na tela agora, que é o professoraender@gmail, que a minha equipe vai te atender, vai tirar todas as suas dúvidas, e aí a gente vai deixar você bem alinhado, e eu quero que você entenda e quero que você acredite. Esse produto vai fazer a diferença. Você nunca mais vai perder dinheiro na poupança, você nunca mais será enganado por nenhum gerente de banco, e o melhor, você vai assumir o controle sobre os seus investimentos e você mesmo vai construir a sua carteira. Isso vai te dar muito orgulho e vai te preparar para que você no futuro, quem sabe, possa começar a usar um pouco mais ali na renda variável, aprender sobre bolsa de valores, sobre fundos imobiliários, mas vamos dar um passo de cada vez. Então tá aqui na tela a oportunidade, você não pode perder, ela é por tempo limitado, não vou conseguir manter esse preço durante muito tempo. Clica no botãozinho aqui agora e adquira esse produto. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para você, espero que você tenha entendido qual que é a proposta. Você viu que eu entreguei mesmo conteúdo de valor, e agora é com você. Estou passando a bola para você e volto a te encontrar aonde? Volto a te encontrar agora lá dentro do treinamento, porque tempo é dinheiro, time is money, então não perca mais tempo. Adquira o seu produto agora e compartilhe com algum amigo que você sabe que está na mesma situação e precisa assistir essa aula. Tá combinado? Deixar aqui um grande abraço para você. Deus abençoe, sucesso em seus investimentos e espero que esse treinamento possa transformar a sua vida, assim como transformou a vida de muitos outros alunos meus. Tá combinado? Então, beijo no coração, aquele abraço, clica no botãozinho e eu te vejo lá dentro. Tudo de bom. Aquele abraço e tchau, tchau.